Olá pessoal, fazer uma interação com vocês aqui dos vídeos, os comentários, enfim, as observações a partir dessa gravação aqui também, né? Então hoje, agora nesse vídeo, eu vou comentar aqui o vídeo O Perigo de uma Única História. Os integrantes do grupo são Cassandra, Aparecido, Marcilene, Débora e Fernanda. Eu já assisti os vídeos previamente, mas já marquei mais ou menos uma ideia de que eu vou comentar, mas agora vamos então aqui conferir o material deles. Vamos lá. A questão do perigo de uma... Foi de uma autora africana chamada Chimamanda. Fiquei muito apaixonada por ela quando eu li e quando eu vi a entrevista dela, porque ela é de feminismo, que ela é de um país... Eu queria comentar logo de início, olha esse quadro, assim, uma parte mais do quadro, né, de como é que escolheram fazer a entrevista, né? A Cassandra, eu já comentei nos outros aí, eu acho que o comentário para cada um dos vídeos acaba que serve para todos, né? Percebam que o olhar dela está para, né, assim, o ponto de atenção dela está para esse lado, né? Então a atenção dela para cá. E aí se recomenda, vamos dizer, nessa estrutura mais básica, assim, que sempre você deixe mais espaço, como está aqui, ó, para o lado em que ela está virada, o lado em que ela está olhando. Então ela está mais no canto desse quadro, ela não está centralizada. Então isso está certo, é interessante isso aqui, que ela está olhando para cá. Ou seja, ela está olhando para uma pessoa que está mais ou menos aqui, né, do lado da câmera, mais ou menos. Que é um processo que vocês vão ver muito nas matérias de entrevista, um enquadramento mais comum. Aqui a luz foi a luz ali do ambiente, né? Não foi pensado uma luz, assim, mas só para vocês pensarem um quadro aí que é bastante interessante a gente ter essa percepção aí. E o celular está bem estável, né? Assim, não está tremendo muito, tá, parece que está... Quem segurou, segurou muito bem aí. Não lembro o país da África que ela é, mas ela é extremamente machista. E fala da questão de como um povo é visto por outro povo. A história que é contada de um povo reflete como ele é visto pelas pessoas do mundo. Então, assim, nosso país é globalizado. Então, todos os países já têm influência da cultura um no outro. Então, dizer que o povo... Com certeza, isso é interessante isso que ela está dizendo, né? Existe uma influência, né? A gente temos as influências, todos os países acabam que essas coisas existe essa troca. Porém, é interessante perceber também que, para a gente pensar um pouco nisso, que aí eu estou falando mais agora do conteúdo, né, da fala, do conteúdo do filme deles, obviamente que é importante a gente ter uma consciência de que a gente é constituído a partir do olhar da dominação, né? O olhar que domina, ele faz a ideia, né, a narrativa que é vendida sobre aquele lugar, sobre aquele território. Então, o Brasil é visto como é também não só porque ele é em si, né, ele é daquele jeito que a gente imagina, mas é porque essas narrativas vêm historicamente fazendo, enfim, formando o nosso imaginário do que é o país, né, e do que é o país, principalmente para outros lugares. E esse imaginário, ele tem um olhar de dominação, né, porque a gente é um país periférico, né, nós não estamos no centro aí desse sistema que domina o mundo. Brasileiro é assim, assado, através daquele estereótipo que é levado no exterior, é uma... E olha só, isso, mais uma coisa interessante que ela disse sobre isso que eu estou comentando aqui. Muito folclorizar, né? É uma maneira de dominar, quer dizer, você rotular, folclorizar, é uma maneira de você dominar e diminuindo o outro, você domina ele, né? Uma estratégia aí muito comum. E é importante a gente ter essa percepção, né? Acho que o filme traz subliminarmente aí uma reflexão pra gente. O poder de uma única história. Toda a questão feminista que ela falava
Não é sobre a mulher ter que lavar, ou ter que passar, ou ter que passear, ou ter que fazer, ou deixar de fazer. É sobre a mulher A questão fazer. do perigo de uma única história que pode... Aí fez um corte, já foi para outro personagem, né? O Aparecido aqui. Aqui, veja, o quadro, aquilo lá estava no ambiente interno, né? Então tinha uma certa uniformidade de iluminação. Tá tudo certo. Aqui também não tem nada de erro, tá tudo certo. Mas percebam que aqui como há uma luz difusa aqui, né? No sentido de tem luz aqui nesse canto, luz aqui, ambiente externo, né? O ambiente externo a gente é mais difícil a gente ter esse domínio. Por isso que essa ideia de se filmar depois das 4, ou filmar mais no início da manhã, quando o sol não está muito a pino, vamos dizer assim, porque o sol de pino ele cria essas luzes assim, tá vendo? E ele está usando também uma camiseta branca, porque o branco reflete a luz, né? Ainda clareia ainda mais. Por vezes pode estourar a imagem, criar essa ideia de névoa que tem aqui, entendeu? Mas tá tudo certo, né? Não tem, esse é só um comentário para vocês irem tentando perceber e apurando aí a ideia. E uma outra coisa do enquadramento, olha só. Ele está centralizado e está tranquilo, mas assim, o corpo dele está virado para um lado e o olhar dele está em oposição ao corpo, né? Será que essa é a posição talvez mais à vontade aí? Não sei, vamos pensar. Talvez a ideia de tentar pensar que ele pudesse estar mais à vontade no sentido do corpo e estar olhando para um lugar e tudo, né? Então vamos acompanhar mais aqui. Gerar estereótipos, eu gostaria de desenvolver um assunto sobre, por exemplo, onde eu me encaixo bem, que é o idoso. Como ele é visto hoje dentro do nosso contexto social. Você tem a visão do idoso do mundo ocidental e você tem... Só um outro comentário, repare que a câmera aqui está na mão, eu acho que lá também na sala estava na mão, aqui talvez lá a pessoa que gravou estivesse sentada e isso deu para ela maior estabilidade, a câmera, o celular tremia menos, né? Aqui a gente percebe, talvez a pessoa não esteja sentada na frente dele, esteja em pé ou abaixada e aí não dá uma certa treme um pouco, né? Vamos dizer, um balanço. E tem uma outra coisa que eu queria comentar, é que lá a Cassandra se relacionava não diretamente para a câmera, olhando para a câmera para falar com as pessoas. Ela falava com alguém e a câmera captava aquilo. E aqui a percepção é outra, né? Assim, ele fala para a câmera direto, né? É uma outra ideia e que tá certa, ok, mas percebe que como todas essas diferenças mudam a nossa percepção, parecem ser simples, parecem ser nada de muito, mas isso altera, enfim, a linguagem, a percepção, a nossa percepção. Ele está se dirigindo para a gente diretamente, né? Lá ela estava conversando com alguém. Isso que você cria aí 2 universos, né? Diferentes visões com relação ao idoso no mundo oriental. E como realmente, de fato, ele é, né? E como a sociedade aceita essa questão do convívio com o idoso. Vou fazer 72 anos, estou chegando aí, né? E a ideia que eu percebo, né, depois dessa jornada toda, o que eu consigo perceber é que o idoso na sociedade ocidental na maioria das vezes, avaliado como inútil, um peso para a sociedade. Aquele cara que conseguiu arranjar o seu sustento, que não precisa fazer mais nada, que é inútil, que não contribui com mais nada, enfim, só vai gastar no mundo ocidental, no mundo oriental, por exemplo, ele pode ser produtivo. A experiência dele deveria valer muito. No caso do mundo ocidental, especificamente no nosso país, ela não é aproveitada. Planta o seu posto dentro da sociedade em que ela é obrigada a aceitar você como idoso,
ou consciente prejudicial. É o que a Aparecida diz, né? A idade produtiva, né? Não está na idade produtiva, não tem mais serventia, né? É uma coisa que é importante a gente refletir mesmo. É isso, grupo